Muito bem, irmãos, a paz do Senhor para todos. E voltamos às nossas lives, que coisa boa, né? A gente fazia lives e de repente a gente parou porque voltamos quase que normal na igreja, né? E a gente agora está voltando novamente a fazer as lives e é muito bom, porque a gente vai acompanhando, a gente está em casa e tudo mais. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, aqueles que não poderiam ir à igreja, agora pode acompanhar na sua casa, no seu celular, tá certo? As nossas lives, especialmente para o nosso estudo nas sextas-feiras, que é o estudo do livro do Apocalipse, tá bom? Eu estou aguardando os irmãos entrarem, já alguns irmãos entraram. Muito bem, irmã Leilane, sempre fiel, né, irmã Leilane? Paz do Senhor, a irmã Solange, irmã Sol, muito bem, Sol. A paz do Senhor, irmão Sol. E os irmãos, estamos aguardando, tá bom? Para a gente não parar o nosso estudo, a gente então tomou a decisão de estar transmitindo via Instagram, tá certo? Internet. Isso, em nome de Jesus. A paz do Senhor para Solange, os irmãos. Saudades, né, Solange? Adeus, nosso grande homem de Deus, o irmão Bernardo. Tudo em paz, tudo bem? A família vai bem? Onde estão os demais irmãos? Irmão Rosenberg, Correia. Muito bem, irmão Rosenberg. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo em paz? Irmã Simone Rosendo. Irmã Simone, como é que vai por aí? A saúde, tudo em paz, tudo tranquilo? Os irmãos, a paz do Senhor, irmão Rosenberg, amém. A irmã Candinha, muito bem, irmã Candinha, a paz do Senhor. Irmã Candinha sempre frequentando a nossa sala de aula, né? Amém, louvado seja Deus. O irmão Bernardo está conosco, entrou também. A irmã Zeide, minha filha, amém, louvado seja Deus. E é isso, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, né? A gente tem estudado e eu achava que era a sexta igreja, mas ainda não é Filadélfia, viu, irmão Rosenberg? É Sardes, que aí a gente parou em 2 aulas, não é, irmãos? A gente pegou uma sexta-feira e como a gente não concluiu, a gente então foi e colocou novamente para concluir a igreja de Tiatira sexta passada. E agora a gente precisa voltar do estudo, e aí então a gente vai entrar, tá certo, com a igreja de Sardes, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas o nosso texto, queridos irmãos, estou aqui com minha esposa, a pastora Késia, me dando aquela ajuda, como sempre, não é? Minha linda esposa, obrigado pela presença dela aqui, amém, louvado seja Deus. Ela amanhã está de plantão no HGE, o dia todo, e eu vou estar por aqui, tá bom? Em nome de Jesus, com os meninos, com as nossas criancinhas, né? Amém. Mas a nossa leitura bíblica, meus queridos irmãos, está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pela tua presença na nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos erros, pecados, falhas. Ajuda-nos a estar a cada momento no centro da tua vontade e fica conosco, Senhor, nesse momento que estamos em casa, mas estudando a tua palavra com os teus servos que estão também em cada lar em suas residências. Assim oramos gratos pela tua graça, pela tua misericórdia e por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos uma ordem a seguir. Eu vou continuar com essa ordem, mas sempre fazendo alguns comentários. E qualquer pergunta, os irmãos perguntam e a irmã Kézia está aqui anotando e a gente vai responder, tá certo? E a primeira coisa que a gente gostaria de falar sobre essa igreja é que ela, hoje, por exemplo, ela está localizada ali na Turquia, tá certo? Ela não é mais Sardes, ela agora é Manisa. Ela está localizada ali na Turquia, cerca de 45 quilômetros de Tiatira, tá certo? Eles eram próximos, não eram tão distantes. A gente percebe isso. Eu também tenho falado aos irmãos, né, sobre aquele mapa. Eu vou novamente repetir para a gente situar um pouco aqui. A gente percebe que a igreja de Éfeso era a igreja apostólica. Lembra que eu tenho mencionado isso para vocês. Depois veio Esmirna, a igreja dos mártires, né? E aí a igreja de Éfeso está do ano 30 ao ano 100, tá bom? Depois a Esmirna está, a igreja, a era dos mártires, está em 100 a 312. Depois a gente viu Pérgamo, a era do império, tá certo? Onde o império ali imperou demais sobre o povo, e 313 a 590, e terminamos o estudo de Tiatira, tá certo? Que entrou na Idade Média. Lembra? Na Idade Média, a Idade Papal, que a gente sempre falava isso nos comentários, tá bom? E hoje, Sardes é a Igreja da Reforma. Eu tenho muita coisa que falar, mas a gente precisa resumir um pouco. Muita coisa vai ser deixada de falar, porque se a gente fosse estudar, a gente tinha que falar muita coisa sobre Sardes e as demais igrejas, e uma hora só não dá para a gente comentar tudo. O tempo passa tão depressa que a gente vai falando, e de repente acabou, e a gente precisa se recolher um pouco, né? Mas a igreja de Sardes, ela está configurada como a igreja da Reforma, isso 1517 a 1730, e quem não lembra, tá certo, de Lutero, quem não lembra, muito antes de Lutero, eu acredito, tá certo, outros nomes, como John Wycliffe, por exemplo, e tantos outros nomes que tentaram essa realidade, já vinham trabalhando um pouco antes da Reforma, tá bom? E a gente percebe que Lutero foi o marco maior, quando Lutero então configurou as 95 teses, tá certo, na igreja lá em Wittenberg, e aí então ele colocou as 95 teses. A gente até comentou um pouco sobre essa realidade, tá bom? Mas o que significa Sardes, irmãos? Sardes significa então cântico de alegria, né? E aí um pouquinho do histórico dela. A cidade de Sardes, ela foi construída sobre uma rocha lá em 1150 a.C., ficava numa elevação de cerca de 500 metros, lá no monte, né? Era a capital do império, você tem uma ideia da Lídia, tá certo? Um dos mais ricos do mundo antigo. A gente precisa se situar dentro dessa realidade, tá certo? Sardes como cântico de alegria, tá certo? O ouro foi encontrado no rio próximo de Sardes, e reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. A famosa estrada real conectava Sardes com outras cidades ali do leste. Tudo isso é bom somente para informação, tá certo? Agora, nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia,
a moeda cunhada, ou seja, em dinheiro, surgiu ali em Sardes. Interessante, né? Primeira vez ali, tá certo? Então Sardes foi precursora da moeda cunhada. Essa era a realidade. A gente tem entrado na perspectiva então da interpretação literal, não é? A interpretação literal dessa igreja. Primeiro, a igreja de Sardes, a gente pôde ver que elogio que o Senhor fez àquela igreja é que alguns não se contaminaram. A gente vê isso no texto, depois eu vou bater um pouco mais. E havia instruções, como em todas havia instruções. Era vigiar, a instrução ali do Filho de Deus para aquela igreja e para a igreja de hoje, irmãos, é vigiar e tornar sólido o restante dos crentes que não se contaminam ou que não se contaminaram. A gente percebe essa realidade também lá em Sardes e na época de hoje da mesma forma, não é? Quem vigia se consolida mais no Evangelho e vai caminhando com Cristo. Os que não vigiam, os não vigilantes, caem em tentações e vão, quem sabe, ficando para trás, e não é fácil, tá certo? Promessa. Tem promessas? Tem. As promessas, as vestiduras brancas e o nome no livro da vida. Essas são as promessas. Muito pouco havia para ser elogiado na igreja de Sardes. Eles viviam de aparência. Olha, vamos prestar atenção a essa realidade. A igreja ali, elas viviam de aparência. E a aparência do passado. Então essa igreja, irmãos, era considerada uma igreja dos vivos mortos. Será que hoje nós temos a igreja dos vivos mortos? Aquela igreja que vive apenas de aparência, né? Vive de fachada, vive de uma tradição ferrenha e tremenda, não consolidada, tá certo, pelo Evangelho, mas especificamente por doutrinas humanas, pelas ordens humanas. A gente precisa entender essa realidade. Na interpretação literal da igreja de Sardes, a gente vai ver, tá bom? No versículo 1, quando a palavra de Deus, então, ela diz assim, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele fala assim: conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Ora, no início desse texto, a palavra diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? A gente falou um pouco lá atrás sobre os 7 Espíritos de Deus. Isso está também no livro de Isaías, no capítulo 11 e no versículo 2. Se você paginar a sua Bíblia, se paginar a palavra de Deus, você vai encontrar as características, tá certo? 7 características do Espírito Santo, segundo Isaías, tá bom? 11:2. Diz assim a palavra de Deus: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São essas características, e Jesus traz à igreja a lembrança dessa realidade. Mas o texto também ainda afirma, tá bom? Tanto os 7 Espíritos de Deus como as 7 estrelas, não é? A gente percebe isso, os 7 pastores, ou seja, os anjos das igrejas. A gente precisa entender. E lá no Apocalipse, no capítulo 1, a gente já passou por esse texto. Quem nos acompanha, nos acompanhou, sabe de fato então que no primeiro capítulo ele fala tanto sobre os castiçais, como fala sobre as estrelas, que são os pastores. Castiçais das igrejas e os pastores, tá certo? O anjo da igreja. Muito bem.
dentro dessa realidade, a gente pode perceber ainda, no versículo 1, como eu já falei, as 7 estrelas simbolizam os 7 pastores das igrejas nas mãos de Jesus. Isso também está, como eu mencionei a vocês, no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 20. Você pode então escrevendo e pode estar anotando aí, tá certo? Mas ainda nós temos alguns detalhes. Nome de que vives e estás morto. Vamos aqui, se está ainda no versículo 1, não é? Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Tá certo? A gente percebe essa realidade. Deixa eu fazer rapidamente aqui um comentário para vocês. Quando eu falo, tens nomes de que vives e estás morto, deixa eu ler um comentário bom que eu pude pesquisar, analisar e trazer para a igreja. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente essa pessoa é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e sonda os corações. Ele não pode ser enganado por ninguém, entenda isso. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Quem via a fachada, quem via a forma, quem sabia adorar, achava que era uma igreja viva, mas Jesus sabia que essa igreja estava quase morta, tá certo? Ele não fala de perseguição romana, nem de conflitos como falsos judeus, como falou nas outras, não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta congregação dos olhos do Senhor. Então, quantas igrejas estão vivendo dessa forma nos nossos dias? Em forma de que está vivo, né? Viva, mas está quase morrendo dentro dessa perspectiva e dentro dessa realidade. A palavra, de fato, então, ainda diz, no versículo 2 desse texto diz assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Voltando à forma realidade, então, tá certo, do nosso texto, quando a palavra diz, nome de que vives está morto, viviam de aparência, um falso avivamento, tá certo? E a gente precisa entender como estão as igrejas hoje. Às vezes a gente acha que a igreja está tão avivada numa noite, mas depois o mês todinho está totalmente impregnada a tristeza, está impregnada a tantas outras coisas. Os membros, tá certo, não frequentam as igrejas, não tem mais prazer nas igrejas. Será que essa igreja de fato está viva? Ou é uma igreja morna? Ou a igreja que está perecendo, como Sardes? Essa é uma realidade que a gente precisa entender e precisa reviver, tá bom? Virei como ladrão, isso está no versículo 3, de forma inesperada. O versículo 3 desse texto do livro de Apocalipse, 3:3, ele fala assim, tá bom? Lembra-te, pois, de onde do que recebestes e ouvistes, obedece e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora em que sobre ti virei. Esse texto está também no livro de Mateus, no capítulo 24, tá certo? No versículo de número 43. No versículo 4, eu estou pincelando para a gente depois, se der tempo a gente voltar um pouco, remoer um pouco mais. No versículo 4 a gente percebe o seguinte, irmãos,
vamos ler o versículo 4, que a gente fica situado para a gente comentar depois, né? No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas, tá certo? Não contaminaram suas vestes. Isso é o versículo 4. Não se sujaram, tá bom? Com o pecado. É um texto muito bom para a gente entender também. É Apocalipse no capítulo 7 e no versículo, então, de número 14, tá certo? Andarão de branco, no versículo 4, e vestiduras brancas, vida de santidade, tá bom? A gente precisa, nesses últimos tempos, pensar sobre essa realidade, a vida de santidade. O livro da vida, no versículo 5, onde estão registrados os nomes dos salvos. A gente vai entrar mais um pouco. Mas muito bem, voltando um pouco na historicidade, na realidade da história, Sardes, ela representa o 5º período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a Reforma Protestante. Todos nós sabemos a Reforma Protestante, Lutero, é chamado o cisne, tá bom? Eu falei para vocês de John Hus, quando então ele era conhecido como o ganso, e na questão da perseguição de Roma, eles mataram, tá certo, esse homem, e antes de morrer ele falou que eles iriam matar o ganso, que o nome dele significava ganso, tá certo, John Hus. Mas haveria um que nasceria e era chamado do cisne, e aí então eles não poderiam matar. E eu contei para vocês como o clero tentou matar Lutero, quando Lutero então colocou as 95 teses na porta lá na igreja, onde ele de fato então era o líder, e a gente percebe essa realidade que Lutero não teve de nenhuma forma aquela questão de quando ele foi avivado, quando ele estava com o espírito da reforma mesmo, o Senhor estava usando aquele homem, ele não negou, ele falou a verdade. Então ele colocou as 95 teses e mostrou a todos ali as 95 teses. Quem entrava na igreja passava pelas 95 teses, e aí Roma, sabendo disso, tentou matar Lutero. Quando então Lutero não morreu por causa de Filipe, né, um príncipe que era da Saxônia, e mandou sequestrar Lutero no caminho, e colocou Lutero em seu palácio, e guardou Lutero por muitos anos. Foi quando Lutero então escreveu livros, e depois que morreu aquele papa, alguns papas depois, e Lutero ele foi então aparecendo e pastoreando, e assim ele não morreu, como previu um antes dele, que era o John Hus, o ganso, como diz a história. Entendeu? Mas a gente percebe então que isso aconteceu em 1517 até 1750, irmãos, depois de Cristo. Tá certo? Muito bem. Ainda na interpretação histórica, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Essa é a realidade, tá bom? E passando o fervor da reforma, esse é o problema, tá certo? E eu quero até aplicar um pouco nessa questão do versículo 1 também, voltar um pouco. Quando a palavra diz assim, aos da igreja de Sardes, escreve, este diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que estás vivo, mas estás morto. Então, vamos fazer o seguinte, passando o fervor da reforma, aquele auge da reforma, tá certo? Os cristãos protestantes, olha irmãos, ao invés de estarem com o fogo da reforma, ao invés de estarem assim tão avantajados pela reforma, eles então esfriaram. Dá para entender? Esfriaram e passaram a viver do passado, tornando-se tradicionalistas. Foi quando então
Alguns reis, tá certo, fundaram suas próprias igrejas. Inglaterra, por exemplo, né? E outros fundaram suas próprias igrejas, tornando a igreja tradicional. E isso aí vem, agora o fervor da reforma passa a, fica lá embaixo. E começa agora esse período em que a igreja deveria estar tão quente, tão fervorosa, ela passa a ficar fria, vai ficando fria. Então, se a gente aplicar a parte B desse versículo, a gente vai entender isso. Tem nome de que vives, mas está morto. Tá certo? Então, já naquela época, se olhava um pouco mais para o passado. Essa é a realidade em que a igreja e Estado se uniu, e a igreja, então, tá certo, ela era financiada pelo Estado. E esse era o problema. Então, a igreja e Estado não funciona. A igreja tem seu papel, o Estado tem seu papel, tá certo? E aí eles queriam, de fato, olhar para trás. E olharam para trás e foram esquecendo a reforma. Esse foi o grande problema, tá certo? A igreja morta, o que eu falei para os irmãos. A igreja morta é aquela igreja sem vida, sem alegria, por exemplo, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Isso é o retrato de uma igreja morna. E essa é a realidade. Que a igreja somos nós. Então, se cada crente se posicionar hoje para entender essa realidade, vai perceber que muitos estão morrendo, tá certo? Muitos estão, olhando para o passado, olhando lá para trás, e não estão produzindo mais nada na igreja. Não estão adorando como deve adorar, não estão orando como deve orar, não estão cultuando como se deve cultuar, não estão de fato fazendo a vontade de Deus. Estão olhando lá para trás, estão no saudosismo. É preciso sair do saudosismo, viver o presente para ver o futuro que Deus tem para cada um de nós, para a igreja de hoje. Por isso que nós precisamos entender, nós somos de fato cristãos autênticos, meus irmãos. Essa é a realidade. Não adianta olhar para trás. Precisamos viver o presente e olhar. Se quiser olhar para trás, tire coisas boas lá de trás, mas não fica lá atrás. Precisamos estar evidenciando o momento e o futuro, tá certo, que Deus nos mostrará. Essa é a realidade. Então, é o retrato de uma igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem alegria, uma igreja que não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Igreja que não incomoda o inimigo. Que igreja é essa, irmãos? Igreja que vive de aparências, repetindo rituais religiosos e as tradições humanas. Esse é o perigo da igreja de hoje, que já havia lá em Sardes. Essa é a maior realidade que a gente precisa, então, conceituar. Tá certo? Então, seguindo em frente, a gente vai perceber, dentro da perspectiva da nossa interpretação moral. Essa era a realidade. Os evangélicos nominais. Há uma pesquisa, essa pesquisa já é um pouco antiga e eu preciso ver uma pesquisa nova. Segundo um censo do IBGE, o número de pessoas desviadas das igrejas passaram de 4% do total de evangélicos, isso é em 2003, para 14% em 2009, um salto de 4 milhões de desigrejados, certo? Ou sem compromisso. Isso 2009. Então você perceba agora 2020. Perceba agora na pandemia. Você imagina, crentes que não vão mais às igrejas, crentes que não querem mais ir à igreja, crentes que desde março não vão mais à igreja ou às igrejas, certo? Crentes que talvez não cultuam a Deus dentro dos seus lares,
A gente já bateu muito aqui. As pessoas têm medo de ir para a igreja, mas não têm medo de ir à praia, não têm medo de ir ao supermercado, não têm medo de fazer suas compras no shopping, não têm medo de andar nas ruas, não têm medo de estar nas esquinas conversando, batendo papo, não tem medo de trabalhar, porque se não trabalhar não come. Mas a gente, quando fala em igreja, a gente tem medo, então, de tudo. Então, essa pesquisa traz uma realidade de 4% do total de evangélicos em 2003 para 14% em 2009, um salto de 4 milhões de desigrejados, ou sem, tá certo? Sem compromisso mesmo. Essa é uma coisa muito séria para os dias de hoje, para a igreja, para a nossa vida. Então, eu aqui faço um alerta a vocês, cuidado com a frieza, cuidado de fato então com o mundo, cuidado com esses pensamentos de que de fato então eu posso apenas estar na minha casa, quando na nossa casa a gente também tem aperreios, tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, tem sofrimentos, e muitos crentes já entraram em desesperos, muitos crentes entraram em depressão, muitos crentes já não botam mais a cabeça para fora. Eu fui votar domingo passado, e eu vi crentes que nunca mais foram na igreja, mas estavam votando, né? Naquela multidão tremenda. Eu disse, meu Deus do céu, então, onde é que é pior? Dentro da igreja, que você passa um momento distante, com álcool, com isso e com aquilo, do que de fato então num momento desse, com tanta gente em votação para votar por um candidato, né? Então é preocupante essa realidade, tá certo? Mas vamos dar sequência na interpretação oral. Sardes representa igrejas e cristãos que envelheceram sua fé e deixaram morrer seu vigor com o tempo, tá certo? Eu gostaria de trazer um texto para vocês, por favor. Livro de Efésios, se você... Efésios no capítulo 5, pega a sua Bíblia, tá bom? Aí na sua casa, e você vai ler comigo, Efésios no capítulo 5, tá bom? E no versículo 27, e diz assim, tá bom? Efésios 5, 27, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. É essa igreja de Jesus Cristo, não é essa igreja. Sardes representa igrejas e cristãos que envelheceram na sua fé e deixaram morrer seu vigor com o tempo. Será que o nosso vigor espiritual está morrendo? Será que a nossa força espiritual está perecendo? Será que eu não tenho mais vontade de adorar, a vontade de cultuar? Será que eu estou me acomodando? Tá certo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Tá certo? Essa é a realidade, viu? O irmão Rosenberg está colocando aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, elas se preocupavam com a fé, corpo de doutrina correta, mas não se preocupavam com o relacionamento vivo com Deus. É isso, irmão Rosenberg. O corpo de doutrina, e muitas vezes não é nem doutrina bíblica, né? É doutrina humana. Eu entendo isso, tá certo? E ficam acomodados com a fé, dão mais ênfase. Uma vez eu preguei na igreja, falando que muitas igrejas elas dão mais ênfase, tá certo, à instituição, prédio, o seu corpo de doutrinas, do que propriamente dão o significado que Jesus deu ao ser humano. Então, para essas igrejas, todas as coisas são mais importantes do que de fato a salvação, de que o ser humano que está ali necessitado, carente de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão. A gente precisa entender e voltar a essa realidade. A igreja de hoje é isso.
tá certo? Mas a igreja lá de Sardes era totalmente diferente. A igreja é de comodismo. Se acomodaram até mesmo com sua prosperidade. E sua prosperidade não era prosperidade material, era prosperidade espiritual. Porque não adianta eu ter tanta riqueza, tantos bens, e ter morrido na fé. A palavra diz que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida e perder a sua alma, entendeu? E essa é a realidade que a gente precisa entender. Há um questionamento que diz o seguinte: se o pecado entrar na igreja, a igreja morre, tá certo? Então as igrejas de hoje, elas dão ênfase a tantas coisas, menos as vestes de santidade, menos, tá certo, as vestes de justiça, as vestes da misericórdia, as vestes da compaixão de Jesus Cristo. Cada vez que eu prego, eu faço questão de repetir que Jesus gostava de estar com cegos, mancos, ressecados, aleijados, né? Todos aqueles que a sociedade não dava significado. E Jesus deu significado a todos esses seres humanos da sua época. E aí então fundamentou seu reino no amor, seu reino na compaixão, na graça, na misericórdia. Ia combatendo a cada momento a injustiça, como os profetas combatiam lá no Velho Testamento, combateram, tá certo? E pregando a misericórdia e a compaixão de Deus. Essa é a realidade. Então, se o pecado entrar na igreja, ela vai perecendo, ela vai morrendo, ela vai, tomando outro rumo, daqui a pouco se torna uma igreja de Sardes, a igreja morta, viva ou viva, morta, como é de fato então conhecida. Então temos que ter cuidado, porque a igreja não são as paredes, é eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus, entendeu? Tá certo? Então o que a gente pode perceber, uma igreja que vivencia o pecado, deixa o pecado entrar e pairar, é uma igreja que morre. Mas uma igreja que é viva, essa igreja não pode parar. Eu não entrei no mérito então aqui da perspectiva política lá dessa época, tá bom? Da época em que Sardes viveu, porque isso é história geral. Tem que ser só uma live para falar somente dessa época aí. Inclusive a morte do Papa, não sei se falha a memória, Pio VI, tá certo? Que depois da morte dele, ele então foi quando ele não deixava, editou que a Bíblia não poderia estar circulando por nenhum canto, e quando ele morreu, a Bíblia foi, obviamente, tá certo, liberada. Essa é a realidade que a gente de fato então precisa entender, tá bom? Mas dando sequência aqui, uma igreja viva ela não pode parar e ela não tem como parar. Esse é o problema. Ora, eu falei para vocês na sexta-feira passada que a igreja de Tiatira era a igreja medieval conhecida por um tempo de trevas. Lembra que eu falei sexta-feira isso? Pela falta de leitura da palavra de Deus. Certo? Eu falei isso na sexta-feira. Então, por que pela falta de leitura da palavra de Deus? Porque os dogmas da igreja eram que imperavam, não a palavra de Deus. Eram os dogmas da igreja que imperavam. Eu não sei se vocês souberam, mas parece que foi no ano passado, me ajudem, o Papa que está aí agora, ele celebrou a reforma, não é? Ele no Vaticano, ele celebrou a reforma. Mas que reforma ele tem que celebrar? Qual foi a reforma que ele celebrou? Esse é o problema. Que a reforma, como iniciamos a igreja no primeiro versículo, na palavra de Deus, a igreja tem fama que está viva, mas está morta,
tá certo? Naquela época, a igreja estava ainda se coadunando com o Estado. A igreja estava sob a égide de uma igreja, que era a igreja romana, e esse é um problema em que o Papa jamais permitia que houvesse a leitura da palavra, jamais permitia que houvesse a divulgação da Bíblia. Esse era um momento muito, mas muito sério. Por isso que a época de Tiatira era a época das trevas, o dogma das trevas, por falta da leitura da palavra de Deus. E Sardes continuou dentro dessa perspectiva, tá certo? E hoje, como é que nós estamos hoje? Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela permanece fechada dentro da nossa casa, né? Ela permanece fechada nas estantes, ainda se é que temos estantes, ela permanece fechada, está no celular, mas o celular é para zaps, é para tantas outras coisas, menos a leitura da palavra de Deus. Esse é uma questão muito séria. Portanto, se a gente entender que Sardes era cântico, significava cântico de alegria, tá bom? Qual era o cântico de alegria que essa igreja representava? Esse, então, é o problema, tá certo? Pela época dela, uma época ainda em que ainda existia momentos de celebração de igreja, tá certo? Estado, a igreja romana ainda imperava, e depois da morte de um papa muito, mas muito impiedoso, foi que começou então a abrir as portas para a leitura da palavra. Mas e aí? E a reforma? Aonde ficava a reforma? A gente percebe que nessa época havia lutas, como há hoje, lutas de igrejas que iam surgindo, como eu falei para vocês, a igreja então na Inglaterra, que o rei fez uma igreja para ele, tá certo? Outros também fizeram igrejas, e essas igrejas abriam seus dogmas, sua forma, e quem não entrasse dentro daqueles dogmas seria expulso. Será que nós estamos vendo isso hoje? Será que as grandes denominações não estão fazendo isso hoje? Será que as grandes denominações estão voltando lá à época de Sardes, meus irmãos? Pode ver que é um conjunto de dogmas que é assim fechado, fechadíssimo, muito fechado. É como se fosse um tipo de um dogma da maçonaria. Não estou dizendo que a igreja é maçonaria, mas a maçonaria tem seus dogmas. A igreja tem muitas igrejas, essas igrejas surgindo aí, tem dogmas que ultrapassam a palavra de Deus, ultrapassa a nossa regra de fé e prática. E esse é um problema, então, muito sério. E ela vai vivendo como uma igreja que se diz viva, mas é uma igreja que está morta. É uma igreja que não tem ação. É uma igreja que não é neotestamentária. É uma igreja apenas aos olhos do homem. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com essas igrejas, com essa aparência, que de fato, então, pode ter até aparência de igreja, mas ela não é uma igreja. É apenas uma instituição humana. Essa é a realidade. E não está recheada com poder, com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, portanto, você que está na sua igreja, você precisa entender, tá certo, que você precisa não estar ou ser um vivo morto, mas é preciso de fato estar vivo, é preciso estar adorando a Deus, é preciso estar cultuando a Deus. O finalzinho do texto do livro do Apocalipse, tá certo? Vai dizer o seguinte, por favor. Livro do Apocalipse, deixa eu somente situar aqui, isso, livro do Apocalipse, no capítulo 3, não é? Ele diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, pureza, de justiça, né?
de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida, mas confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Olha que prêmio gostoso. Então vale a pena a gente continuar, a gente caminhar, estar na dependência de Deus. A palavra diz, irmãos, ao que vencer. Ao que vencer, vamos trazer para nós no dia de hoje. Meu Deus, quantos obstáculos! Quantos obstáculos para permanecer na fé. Quantos obstáculos para permanecer cultuando, adorando, fazendo parte de uma igreja viva, de uma igreja que celebra a palavra de Deus, celebra o Senhor. Quantos obstáculos, meus irmãos. Entende isso? Não é fácil. A gente precisa entender essa realidade. As forças espirituais, elas então vão contender dia e noite para que você não esteja vivo. E vivo na presença de Deus. Eu não digo vivo literalmente, mas vivo espiritualmente na presença de Deus. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Tá certo? Portanto, a igreja de Sardes, ela representa a reforma, eu posso falar assim, a reforma que Lutero, usado por Deus, trouxe naquela época, tá certo? Naquele momento, e nós precisamos de uma reforma espiritual a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. Nós temos a verdade, nós ouvimos falar da verdade, e a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós precisamos entender que um dia fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu gostaria então de mencionar o último texto para a gente concluir, e se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né, a gente vai abrir espaço, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso então estar com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos espiritualmente, para entendermos o que o Senhor quer falar com cada um de nós, e diariamente. Essa é a realidade que precisamos conceituar, tá certo? Então, eu paro por aqui, e eu gostaria de saber se há algum irmão que tem alguma dúvida, que quer perguntar alguma coisa. A gente vai anotar aqui, tá certo? Para a gente responder. Mas quando eu falei para os irmãos, foi na data de 1798 que Papa Pio VI foi preso. E a Bíblia, depois da prisão desse Papa, a Bíblia foi liberada para todos os cristãos. Você imagina. Ainda estávamos na égide, tá certo? Da não leitura da palavra de Deus. E aí, por isso que é conceituado a era da reforma. Sardes era a era da reforma, mas veja que Jesus fala ao anjo daquela igreja: conheço as tuas obras, você diz que está vivo, mas está morto. Portanto, a minha conclusão é que façamos uma introspecção na nossa vida. Será que nós estamos verdadeiramente vivos espiritualmente? Como nós estamos? Será que estamos vivos verdadeiramente, irmãos? Ou estamos perecendo? Ou estamos sem vontade de adorar, sem vontade de cultuar, sem vontade de ir à igreja, com vontade de viver o mundo, com vontade de viver as coisas do mundo? As pragas, os momentos difíceis aí assolando a humanidade. Não sei quantos milhões já de pessoas pereceram com essa pandemia, tá certo? Nos séculos passados tivemos a peste negra que assolou na Europa milhares e milhares e milhares de seres humanos. Temos essa pandemia, e qual é a vontade que a igreja tem hoje? Qual é a vontade que você, que a igreja tem hoje? Qual é a vontade que nós temos hoje? É momento de fazermos uma verdadeira reforma na nossa vida.
É momento de olharmos para dentro. Às vezes, eu preguei na quarta passada, tá certo? No livro de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, tá certo? E é preciso a gente não olhar para as pessoas, olhar para nós. Como vai a minha vida? Como eu estou? Essa é a realidade que eu preciso entender. Entendeu? Portanto, precisamos entender, né? O Rosenberg coloca aqui, infelizmente, são realmente os dogmas cristãos que mais vêm dividindo o cristianismo, não é? E o pior, são eles que mais vêm fazendo crescer o ateísmo e aumentando o número de desigrejados. É uma realidade, né? É uma realidade. Por quê? Porque os dogmas humanos, irmão Rosenberg e igreja, eles tentam sobrepor a doutrina da palavra de Deus, né? Aquilo que o apóstolo Paulo, eu tenho o apóstolo Paulo como o maior doutrinador do Novo Testamento. Para mim, Jesus fundou a igreja, mas o apóstolo Paulo, Jesus usou o apóstolo Paulo para doutrinar, tá certo? Em suas 13 cartas e epístolas. E a doutrina da igreja, ela tem que ser bíblica. Ela não pode ser dogmas humanos, o que o homem pensa, o que fulano pensa, o que um grupo de homens pensa, entendeu? Ela precisa ser pautada dentro da palavra de Deus. Aquilo que não está dentro da palavra de Deus, para mim, tem duas possibilidades. É de procedência carnal ou de procedência maligna, e não de procedência de Deus. E aí, como o irmão falou, surge o ateísmo, não é? Surge de falta, então, essa realidade, é o homem ateu, o homem desacreditando, o homem saindo da igreja, revoltado, tá certo? E às vezes coloca sua revolta para Deus, sua revolta para Jesus, e não entende que essa reforma é fruto de um dogma de um homem, e que ele de fato precisava entender essa realidade e não se revoltar contra Deus, e não se revoltar contra a igreja. Quando a palavra diz, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? Então, Satanás tem feito de tudo, jogando líder contra líder, pastores contra pastores, igreja contra igreja, para poder então fazer o que o irmão falou, provocar o ateísmo, falta de fé, tá certo? O ceticismo também, vamos ficar cético, sem fé, sem visão, tá certo? Bíblica e sem visão espiritual, irmão Rosenberg. É uma realidade. O irmão está certo em escrever essas linhas, entendeu? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, irmãos? É o momento agora, estamos aqui, ainda temos 7 minutos, tá certo? O irmão quer comentar alguma coisa? Pode ver que a gente tenta trazer daqui respostas para os nossos irmãos, tá bom? Tá certo? Eu apenas quero ver um comentário aqui no versículo 3 de Apocalipse 3, né? Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, isso mesmo, obedeça-o e arrepende-te, mas se não vigiares, irei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, tá certo? A Letícia, qual a solução para uma igreja morna? A irmã Letícia, né? Letícia de Lima, né? Ela pergunta qual a solução para uma igreja morna. A solução para uma igreja morna, irmã Letícia, é a igreja estar em unidade, é a igreja estar em espírito de oração, é a igreja estar buscando a presença de Deus, é a igreja estar determinada para adorar,
para cultuar, é uma igreja que confessa seus pecados, é uma igreja que se amolda. A solução é a igreja se amoldar aos princípios bíblicos. E quando a gente colocou a igreja multiplicadora na nossa igreja, na IBC, a gente viu que um dos primeiros princípios bíblicos era a oração. Você pode perceber que a igreja de Atos, ela era movida de oração, tá certo? Assim que Jesus, de obediência. Essa é a realidade. Lá em Lucas 24, 49, a gente vai perceber quando Jesus dá uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, a igreja ela não desanimou. A igreja voltou para o cenáculo e eles continuaram orando. Lembra disso? Está lá em Atos, no capítulo 1, tá certo? E depois vem o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja não desanimou. Às vezes o crente fica desanimado. E um desanima, um vai passando para o outro, a família não vai, o outro não vai, tá certo? Aí o diabo começa a jogar pecado, começa a jogar isso, jogar aquilo, a mente começa a se fragilizar, a mente começa a pensar tantas coisas, e de repente então o crente está fora da igreja, né? E aí então começa a buscar o mundo, chama-se o mundanismo. E aí um problema também é que o mundanismo começa a entrar dentro da igreja e a igreja começa a ficar cética, começa a ficar fria. A solução, para mim, pastor, é de fato então a igreja estar em unidade, a igreja voltar ao seu primeiro amor. E quando eu falo igreja, é o irmão, é a irmã, voltar ao seu primeiro amor. Se está frio, vamos adorar, vamos cultuar, vamos buscar, vamos estar na dependência de Deus. Entendeu? Essa é a realidade. Hoje a gente percebe pastores esfriando, a gente percebe líderes em todo o mundo esfriando. Viu? Teve um momento aí, no início desse ano, o ano passado, pastores se matando, suicídio de pastores, disso e aquilo. Isso não pode acontecer. Esfriamento, tá certo? É ter muito cuidado com isso. Para mim, é voltar aos princípios. E o primeiro princípio que a gente precisa entender é, de fato, voltar a igreja a orar. É voltar a aprender a Bíblia. É voltar a ter sede da palavra de Deus. Ter sede de buscar ao Senhor. Ter sede de adorar. Ter sede de estar reunida. Ter sede de estar coletivamente sendo ministrada. Essa é a realidade, irmã Letícia, entendeu? Mas quer dizer, tem alguma? Explicar o versículo 4. Certo. Aqueles contaminaram as suas vestes. Tem aqui, no versículo 4, no entanto também, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O exemplo que eu dou dentro dessa perspectiva vocês lembram que na época de Elias, Elias, ele peregrinava e falava a verdade tremendamente naquele momento, e ele falou para o Senhor, tá certo, que só ele ficou ali, só eu fiquei aqui, Senhor. E Deus disse: não, Elias, ainda tem 7.000 almas. Tá certo? Se cair, a gente volta novamente, irmãos, tá bom? Os irmãos voltem para a gente concluir. Tem 1 minuto só, tá certo? Então, diante dessa realidade, muitos se contaminaram, irmão Rosenberg, para mim, com as guloseimas, com tudo aquilo que Jezabel tinha colocado. Então, eu falei um pouco de Jezabel lá na carta de Tiatira, né? E a gente percebe que aquela mulher era uma mulher ímpia, era uma mulher horrível, que massacrava, que causava medo nos profetas e tudo mais. E o povo não deve ter medo. Aí vem Elias e diz que só ele ficou. E Deus disse: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, 7.000 que não comeram dos manjares de Jezabel. Tá certo? Então, em meio a uma igreja pecaminosa, a gente vai perceber que existem pessoas
que não se contaminam, pessoas que estão buscando, pessoas que estão adorando, pessoas que estão ali vivendo, sobrevivendo, chorando, pessoas que estão orando, pagando alto preço para Deus manter a sua graça na igreja, para manter a sua graça na família, entendeu? Então, se a gente voltar um pouco para a questão de Sardes, a gente vai perceber que na era das trevas ainda tinha muita coisa que acontecia entre a era das trevas, ali, de Tiatira até a igreja de Sardes, nessa época. Mas aí foi quando surgiu de fato a reforma. A reforma já tinha sendo trabalhada, tá certo? Eu notei aqui, obviamente, alguns nomes. Terminou, quer dizer, já? Eu anotei aqui alguns nomes que a gente precisa conceituar, e esses nomes, muito antes, essa reforma começou com os valdenses, essa reforma começou com John Wycliffe, por exemplo, tá certo? Essa reforma começou com tantos outros e chegou até Lutero. Deus fez Lutero prevalecer. Calvino também, da mesma forma, eles lutaram tremendamente. Então, se a gente sair um pouco da Bíblia e entrar na área técnica da coisa, a gente vai perceber que Deus preparou corações de grandes homens naquela época, já preparando a reforma, entendeu? Ou seja, sair de uma igreja dogmática para uma igreja espiritual. Voltou já? Então a vontade do Senhor não era uma igreja dogmática, uma igreja dirigida pelo coração humano, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja dirigida pelos céus, e é essa igreja que vai subir. Portanto, nesse versículo 4, tá certo? No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestes. Então, a gente vai perceber, aplicando para hoje, que nas igrejas existem o joio e existe o trigo. Existem aqueles que estão em contrição, aqueles que não estão em contrição, aqueles que vivem de fato pela vontade de Deus, e aqueles que vivem pela vontade da carne, a vontade do homem, que ainda estão distantes do reino de Deus. Isso aconteceu na época de Jesus Cristo. Isso aconteceu na época antes da reforma e pós-reforma. E isso acontece na época de hoje. Veja como está a igreja hoje. Eu volto a repetir, muitos estão se contaminando, muitos estão desistindo de a igreja, muitos estão desistindo de adorar, muitos estão procurando mestres segundo os seus corações, contratando mestres para o mestre falar aquilo que ele quer ouvir, não o que a palavra de Deus diz, nem a palavra de Deus afirma. E esse é um problema, entendeu? Então a gente precisa estar ciente dessa realidade. Então, aqueles que não se contaminaram, aqueles que acreditam na verdade, aqueles que tentam e vivem a verdade pela graça e pela misericórdia de Deus. É um remanescente, para mim é um remanescente. E esse remanescente é o que vai herdar essas promessas que Deus fez lá em Sardes, irmão Rosenberg, entendeu? Alguém mais quer fazer algum comentário, irmãos? Não sei se esse negócio é uma perguntinha, mas eu não sei como é que... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, enquanto os irmãos não fazem uma pergunta, a gente está pronto para encerrar, tá certo? Muito bem, posso encerrar? Então, com essa palavra, se alguém não tem perguntas, a gente então, nós vamos terminar. E a gente vai para a próxima igreja, viu, irmão Rosenberg? Aí, sexta-feira, Rosenberg, de fato, é a igreja de Filadélfia, tá bom? E a gente abraça os irmãos, quem esteve conosco aqui, a paz do Senhor para vocês, Deus abençoe vocês. E nós fizemos o convite para domingo todos nós estarmos na igreja. A gente continua orando pelos enfermos,
Continuamos orando pelas famílias, por você, orem por nós, pela família pastoral. Eu quero agradecer a sua participação. Deus abençoe vocês, muito obrigado, tá certo? E a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem.